fluindo aí, ó, aula 2, curso Top 10 de Processo Civil, parte final aí da aula 2, né? Na aula 3, nós já vamos entrar no tema intervenção de terceiros, tá bom? Lembrando aí, você pode enviar suas dúvidas, mandar aí os comentários e também participar lá no nosso grupo no WhatsApp e também no grupo específico no Facebook, que nós vamos fazer aí diversas lives para você do Top 10. Aula 2, parte 10, parte final, né, Latino? Parte final aqui, nós vamos falar sobre litisconsórcio. É o tema aí, ó. Solta na tela, Latino. Litisconsórcio é o tema da aula de hoje. Esse tema aí, litisconsórcio, eu mandei até um PDF em separado, tá? É um tema muito cobrado em prova, tá dentro da estatística e aqui no Top 10 é para você gabaritar. Nós vamos estudar esse assunto entre os artigos 113 e também 118. Então, nós vamos estudar aí pouquíssimos artigos, do artigo 113 ao artigo 118. Deixa na tela, Latino. Vamos começar aí com o conceito de litisconsórcio e aqui você estuda, né, sempre a melhor doutrina. Já na tua tela aparece aí dois grandes professores, o professor Alexandre Freitas Câmara e o professor Marcos Vinícius. Olha o conceito do Câmara aí aparecendo na tua tela. De acordo com o professor Alexandre Câmara, litisconsórcio é a pluralidade de demandantes ou de demandados em um mesmo processo. Assim, sempre que um processo houver mais de um demandante ou mais de um demandado, ter-se-á um processo litisconsorcial. Pode-se formar o litisconsórcio por 3 razões. É o que se figura aí com comunhão de direitos ou obrigações, por conexão de causas ou por afinidade de questões. O professor Câmara cita aí o artigo 113. O professor Marcos Vinícius assim explica. O litisconsórcio, diz o professor Marcos Vinícius, é a pluralidade de partes no processo, seja no polo ativo ou no polo passivo ou em ambos os polos do mesmo processo. Daí falar-se, respectivamente, em litisconsórcio ativo, passivo, misto, ou alguns chamam de bilateral. Haverá um único processo com mais de um autor ou de um réu. Trata-se do fenômeno do litisconsórcio, bastante comum no processo civil e ocorre, talvez, com maior parte dos processos. Volta comigo aqui na tela, Latino, vamos interpretar o conceito aí de litisconsórcio, já citando 2 doutrinas, mas no teu material tem mais, tá? O PDF, ele é sempre mais completo. Litisconsórcio, é a aula de hoje, tema muito cobrado em prova aí. Litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Litisconsórcio, pela doutrina ali do professor Câmara e do professor Marcos Vinícius, nós podemos perceber que litisconsórcio é pluralidade de partes. Então, pluralidade de partes. Isso é litisconsórcio, quando eu tenho ali a pluralidade de partes. E o litisconsórcio, ele pode ser ativo, o litisconsórcio pode ser também passivo e ele pode ser misto. Alguns professores chamam esse litisconsórcio misto de litisconsórcio bilateral. Ele pode ser misto, ele pode ser passivo e ele pode ser um litisconsórcio ativo. Veja como isso é bem tranquilo. Quando vai ser litisconsórcio ativo? Quando eu tiver pluralidade de autores. Então, o processo tem 3, 4, 5, 6, sei lá, 20 autores. Esse processo tem um litisconsórcio o quê? Ativo. Mas o litisconsórcio ele pode ser passivo. Eu tenho pluralidade de réus. Tem 2, 3, 14, sei lá, quantos réus forem necessários aí, ou a depender da comunhão, nós vamos estudar isso. Então, quando for réu, nós vamos ter o litisconsórcio passivo. Ah, eu tenho mais de um autor e mais de um réu. Então, eu vou ter o litisconsórcio bilateral ou misto, tá bom? Litisconsórcio bilateral ou misto. Ô, Latino, solta aí na tela. Eu vou colocar o Código de Processo Civil aí. Olha só, eu coloquei o código aí no computador. Olha o artigo 113 do Código de Processo Civil. Está aparecendo na tela, não está, Latino? É o artigo 113. Você que está assistindo aí o vídeo, pega o seu código. Vamos grifar artigo 113. Olha o que diz o artigo 113 do Código de Processo Civil.
Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando? Então, quando vai poder existir aí o litisconsórcio? São três causas aí que a lei apresenta. A primeira, quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Então, primeira hipótese, quando houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Segunda possibilidade de termos aí o litisconsórcio. Entre as causas houver conexão, seja pelo pedido ou pela causa de pedir. E a terceira hipótese pode ocorrer por afinidade de questões, por ponto comum de fato ou de direito. Volta comigo na tela, Latino, vamos organizar esse bicho aí. Então, o litisconsórcio pode ser ativo quando eu tiver lá pluralidade de autores, pluralidade de autores. Passivo, eu vou ter lá pluralidade de réus. E aqui eu vou ter autores e réus. Tranquilo isso aqui? Molezinha para a tua prova. Agora nós temos que saber quais são as hipóteses de formação do litisconsórcio. A primeira hipótese aparece aí, ó, no inciso 1º do artigo 113, é quando houver comunhão de direitos. Então, primeira hipótese, comunhão de direitos ou obrigações, né? Direitos ou obrigações, tá bom? Comunhão de direitos ou obrigações. A segunda hipótese é lá, ó, quando tiver a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Nós vamos ter ali a chamada conexão. Então, quando tiver aí conexão, nós podemos ter lá o litisconsórcio. E a terceira hipótese é a afinidade. Afinidade. Vai organizando teu caderno aí. A afinidade de questões pelo fato, né? Que pode ser pelo fato aí, ou pelo próprio direito. Vocês vão ver aí hipótese, como por exemplo em concurso público, quando vocês forem aprovados aí, é bem provável que o pessoal que está estudando aí no top 10 vai gabaritar processo civil. E aí todo mundo gabarita processo civil, o concurso tem lá 10 vagas, né? E aí no critério de desempate, por exemplo, sempre tem uma pessoa que entra com mandado de segurança, falando que tem lá pós-graduação, ou um concurso que exige títulos e tudo mais. Todo mundo vai ter ali afinidade de fato e de direito. Nós vamos explicar cada uma dessas aí, fica tranquilo. Nesse momento, vamos organizando. Litisconsórcio é pluralidade de parte, né? O professor Alexandre Câmara chama de demandante, demandado. O professor Marcos Vinícius, pluralidade de parte. Pode ser ativo, passivo ou misto. E quais são as hipóteses? Artigo 113 aqui, ó. Artigo 113, né? Deixa eu botar aqui, ó. É o artigo 113 aí do CPC. Traz essas três hipóteses. Quando houver comunhão de direitos ou comunhão de obrigações, quando houver conexão, que pode ser com pedido ou com a causa de pedir, e quando houver uma afinidade, que pode ser afinidade pelo fato ou pelo próprio direito em si, beleza? Solta na tela, Latino, vamos analisar aí outro ponto importante aqui do slide. Esse é um tema que eu vou um pouquinho mais devagar, porque ele é muito cobrado em prova, top 10 de processo civil aí, na estatística mostrou isso. Está aparecendo na sua tela. Haverá litisconsórcio por comunhão de direitos e obrigações quando os demandantes ou os demandados forem titulares do mesmo direito ou devedores da mesma obrigação. É o que se dá, por exemplo, quando cônjuges casados pelo regime da comunhão de bens, por isso, cotitulares da propriedade de um imóvel, o reivindicarem de outra. Então, comunhão de direitos e obrigações, nós vamos ter aí o mesmo direito ou devedores da mesma obrigação. Então, volta aqui comigo. Esse aqui, ó, Latino. Comunhão de direitos ou obrigações, nós vamos ter aí o mesmo direito para ambas as partes, tá bom? O mesmo direito. O exemplo que aparece aí no teu material é o melhor exemplo que tem, o mais cobrado em prova. Quando ambos os cônjuges são casados e eles têm um imóvel, alugam esse imóvel, eles têm o direito de receber aquele aluguel, nós temos lá o litisconsórcio por comunhão de direitos ou obrigações. Solta na tela, Latino, o litisconsórcio por conexão. Aparecendo aí na sua tela,
existirá litisconsórcio por conexão quando os litisconsortes cumularem ou quando em face deles forem cumuladas demandas conexas pelo mesmo objeto ou pela mesma causa de pedir. Figure-se um exemplo. Dois acionistas de uma companhia, por motivos diferentes, pretendem a anulação de uma assembleia de acionistas e formulam suas demandas em um só processo. Aí nós teríamos conexão pelo pedido, mas existe também a conexão pela causa de pedir. Então o litisconsórcio ele vai ser por conexão quando os litisconsórcios cumularem ou quando em face deles forem cumulados demandas pelo mesmo objeto ou pela causa de pedir. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Isso é muito comum em condomínios edilícios. Às vezes o condomínio contrata uma empresa para fazer uma obra da piscina e a empresa demora muito. Já passou 2 ali, passou o verão, passou o inverno, a obra não está pronta ainda. O condomínio pode entrar na justiça contra essa empresa? Pode. Os condôminos podem? Podem. Quantos? 1, sim. 2, sim. 3, todos podem entrar? Podem. Então nós vamos ter ali a conexão pela causa, pelo fato, pelo atraso na obra da piscina. Então essa é uma hipótese aí. Essa é uma hipótese de formação de litisconsórcio por conexão. Conexão. Vamos à próxima. Solta na tela aí, Latino. Nós temos a próxima aí, hipótese de litisconsórcio, que é por afinidade. Então, por fim, haverá litisconsórcio por afinidade de questões quando 2 ou mais pessoas se litisconsorciarem para ajuizar demandas cumuladas, ou quando em face delas forem ajuizadas demandas cumuladas, com base em um elemento de fato ou de direito que lhes sejam afim. Como, por exemplo, o por afinidade também é muito comum, na hipótese de servidores públicos que em litisconsórcio postulam a inclusão e suas remunerações de certa gratificação devida em face de alguma função ou alguma atividade que exercem, as chamadas gratificações pro labore faciendo, tendo por fundamento um mesmo dispositivo legal. Volta aqui comigo. É muito comum servidores, por isso que eu coloquei esse exemplo aí. Eu sou advogado dos servidores do município de São João, se você é de São João de Meriti, lá no Rio de Janeiro, já aproveito aqui para mandar um abraço. Lá nós temos os servidores direito a uma gratificação. Como eles têm direito a uma gratificação que foi instituída por lei, todos eles podem ir para o judiciário atrás daquela gratificação. É o litisconsórcio facultativo, pode ir um, pode ir todos, pode ir a associação, pode ir o sindicato, né? Na aula 1 você estudou condições da ação. O sindicato e as associações, eles têm legitimidade extraordinária. Artigo 18 do CPC. Atua em nome próprio, defendendo direito à lei. Mas podem também todos os servidores entrarem com a ação, que eles têm a mesma afinidade. O fato, ele tem a mesma afinidade com todos os servidores. Então, um grande exemplo aí dessa formação de litisconsórcio por afinidade é a gratificação de servidores públicos, tá bom? Tudo certo até aqui? Então vamos encaixando o raciocínio, tema muito cobrado em prova, litisconsórcio, pluralidade de parte, pode ser ativo, passivo ou misto, e são 3 hipóteses aí de cabimento de litisconsórcio: comunhão de direitos e obrigações, conexão entre as partes ou afinidade. Ainda não está aqui a questão da tua prova, isso aqui é só o basicão. Você vai ver aí, e nós vamos ter aula de exercício após o término desse bloco, ou outro bloco também de exercício, porque toda aula tem exercício. A aula 1 teve exercício, a aula 2 vai ter exercício. E nós vamos encaixar aqui os pontos mais cobrados em prova sobre litisconsórcio. Pode ficar tranquilo, nosso objetivo aqui é gabaritar processo civil. Então solta na tela, Latino. Eu deixei na tua tela dizendo aí que o litisconsórcio ele pode se classificar quanto à posição em ativo, passivo ou misto, né? Algumas provas aí classificam isso aqui, ó. Volta comigo, Latino. Aqui, ó, ativo, passivo ou misto, quanto à posição, tá? Então, quanto à posição. Quanto à posição, o litisconsórcio, ele pode ser aí ativo, passivo ou misto.
Solta na tela, Latino. Haverá litisconsórcio ativo, obviamente, quando houver no processo mais de um demandante. O litisconsórcio será passivo quando houver mais de um demandado e será misto também, o chamado litisconsórcio recíproco, alguns chamam de bilateral, quando houver simultaneamente pluralidade de demandantes e demandados. Outro critério de classificação de litisconsórcio leva em consideração a forma aglutinadora da causa de sua formação. Explique-se. Todo litisconsórcio se forma por algum motivo. Pode ser até mesmo uma determinação legal. Tal motivo que leva à formação do litisconsórcio é chamada causa de sua formação. Agora sim começa a aparecer as questões de prova. Volta comigo, Latino. Quanto à posição, nós já vimos. Ativo, passivo ou misto. Agora, nós vamos ver aqui quanto à causa de sua formação. Quanto à causa de formação. Quanto à causa de sua formação, aqui que vai estar a questão da sua prova. Quanto à causa de formação, ele vai ser necessário ou facultativo, tá? Facultativo. Nós vamos estudar cada um deles aqui no top 10. Então, quanto à formação nós já vimos, quanto à causa, aqui é que cai em prova, ele vai ser necessário ou facultativo. Vamos voltar na tela, Latino? Em algumas hipóteses, a causa de formação do litisconsórcio tem uma força chamada de força aglutinadora, muito intensa, capaz de fazer com que a constituição de um processo litisconsorcial seja inevitável. Nesses casos, o processo só pode desenvolver-se até o seu desfecho normal com a produção de um resultado final de mérito, se o litisconsórcio, obviamente, estiver formado. Em outros casos, a força aglutinadora da causa de formação do litisconsórcio não é tão intensa, sendo apenas possível que o litisconsórcio se forme, mas nada impedindo que o processo se desenvolva e tenha caráter litisconsorcial, pois, na primeira hipótese, ter-se-á o chamado litisconsórcio necessário. Já na segunda hipótese, nós temos o litisconsórcio facultativo. Vem aqui comigo. O professor Alexandre Câmara diz que o litisconsórcio necessário, ele tem uma força, é ele que diz isso, uma força mais intensa. Força mais intensa. Nós já vamos explicar isso. Já o litisconsórcio facultativo, ele é de menor intensidade. Ele é de menor intensidade. Nós vamos ver isso, até porque, em alguns casos de litisconsórcio necessário, a sentença pode ser considerada nula se não houver participação de todos que deveriam ser citados. Em alguns casos, nós já vamos chegar lá. Por isso que ele tem uma força mais intensa. Já no litisconsórcio facultativo, ele tem uma menor intensidade, tá bom? Não sei se você está conseguindo entender, até por isso que eu estou usando muitos slides, minha letra eu confesso que é feia, mas eu vou sempre traduzindo para você. Litisconsórcio necessário, força mais intensa. O litisconsórcio facultativo, ele tem uma menor intensidade. Nós já vamos ver o porquê dessa intensidade, tá bom? Palavras aí do professor Alexandre Câmara, muito cobrado em prova. Quem fez o concurso da Defensoria Pública no estado do Rio de Janeiro, agora em 2019, no ano de 2019, viu que 3 questões da prova eram do livro do Alexandre Câmara. Então nós vamos aí esmiuçar todas essas doutrinas aqui no top 10, tá bom? Então, quanto à causa, ele pode ser necessário ou facultativo. Solta na tela, Latino. Mais um ponto aí muito importante desse assunto. O litisconsórcio será necessário, e esse é muito cobrado em prova, quando sua formação é essencial para que o processo atinja seu fim normal. Resulta a necessidade do litisconsórcio do fato de, em alguns casos, a legitimidade ad causa ser uma legitimidade plurima, isto é, pertencer a um grupo de pessoas, de modo tal que só estará presente no processo a parte legítima se todo o grupo, com todos os seus integrantes,
estiver reunido no processo. Pense, por exemplo, no caso do Ministério Público ajuizar uma demanda que tenha por objeto a anulação de um casamento. Está lá no artigo 1549 do Código Civil. Neste caso, a legitimidade passiva é do casal. Perceba-se, nenhum dos cônjuges sozinho é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de anulação de casamento proposta pelo Ministério Público. Só é parte legítima, neste caso, o próprio casal. Impõe-se, então, a presença de ambos os cônjuges no processo, sob pena de faltar uma das condições da própria ação, não sendo possível chegar a um exame de mérito da causa se o vício não for corrigido. Deixa eu colocar agora aí na tua tela o Código de Processo Civil. Está aparecendo na tela, não está, ô Latino? Eu vou colocar na tela o Código de Processo Civil, porque ele no novo CPC, no artigo 114, ele já ensina o que é o litisconsórcio necessário. Está aparecendo na tela, não está, Latino? O artigo 114 diz, grifa aí, pega o teu código, grifa, vamos esmiuçar esse tema de modo que você vai gabaritar, porque toda a prova cobra litisconsórcio. O artigo 114 diz, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcio. Volta comigo na tela, Latino. Então vamos lá. Quando que eu vou ter o litisconsórcio necessário? É muito comum as pessoas falarem assim, eu fui doutrinado assim no colégio também, na faculdade, litisconsórcio necessário é quando a lei determina. Calma, não é muito bem assim. Eu tenho dois tipos de litisconsórcio necessário. Quando a lei determina, previsto em lei, quando a lei determina, eu vou ter lá o litisconsórcio necessário, quando a lei determinar, mas eu vou ter o litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença, depender da citação de todos. Então vamos lá. Eu tenho dois tipos de litisconsórcio necessário. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas eu vou te mostrar. Você vai organizar o teu caderno aí. O litisconsórcio ele é necessário por disposição de lei. A lei determina a citação de todo litisconsórcio. Mas eu tenho também litisconsórcio necessário por eficácia da sentença depender da citação de todos. É o que diz o artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou, cuidado aí com as provas da FCC, da FGV, ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Eu já vou dar exemplos para vocês, mas nesse momento eu quero que você tome cuidado com as possíveis pegadinhas de prova. A banca CESP, né, alguns falam SESP, mas aqui não é aula de português, o CESP, ela já cobrou, o CESP já cobrou da seguinte forma. Logo quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando especificamente depender de disposição legal. Ponto. Outra questão da CESP foi o seguinte, somente existe litisconsórcio necessário por disposição de lei. Opa, as duas afirmativas, a primeira e a segunda, estão erradas. Eu tenho duas hipóteses de litisconsórcio necessário. Quando a lei prevê, quer um exemplo? Vamos ver um exemplo. O artigo 73, deixa eu colocar aqui o Ctrl F, pode deixar comigo aqui na tela ainda, Latino. O artigo 73 do CPC, eu vou botar aqui para você. O artigo 73 do CPC, olha só o que ele diz no parágrafo 3º. Artigo 73, parágrafo 3º. Tá? Vamos ao parágrafo 1º aí, do artigo 73. Solta na tela agora, Latino. O artigo 73 do Código de Processo Civil. Olha o que diz o artigo 73. O cônjuge
necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados pelo regime da separação absoluta. No 73 eu não tenho litisconsórcio, no caput, nós já até vimos isso nas aulas aí anteriores. Não tenho no caput do artigo 73 um litisconsórcio, porque consentimento não é litisconsórcio. Agora olha o parágrafo 1º, volta aqui comigo, Latino. Eu gosto dessa televisão aqui porque dá para riscar, né? Latino. Olha só o parágrafo 1º aqui do artigo 73. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Então eu posso afirmar, vou colocar exemplo aqui, artigo 73, parágrafo 1º, eu posso afirmar que o artigo 73, parágrafo 1º do Código de Processo Civil é uma hipótese de litisconsórcio necessário previsto em lei. Porque diz o artigo 73, parágrafo 1º, que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que versar. Primeira hipótese, sob direito real imobiliário, salvo quando casados pelo regime da separação absoluta de bens. Agora, se eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, ambos os cônjuges serão necessariamente citados se envolver direito real imobiliário. Inciso 2º, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges, ou ato praticados por eles, como, por exemplo, eles são fiadores de uma ação. A filha foi casar com o menino, alugou um apartamentinho lá na Ipanema, e aí o pai e a mãe lá são os fiadores. Então, na segunda hipótese, nós temos ali que eles serão necessariamente citados quando resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou ato praticados por ele. Vai grifando aí teu código. A terceira hipótese, fudada e dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família. Então, um dos cônjuges acabou pegando o empréstimo, deixando de garantir aquele bem. Opa, o banco quer tomar o bem, tem que citar necessariamente, por isso que o litisconsórcio é necessário, quanto à causa ele é necessário. E o inciso 4º, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a instituição de ônus sobre imóvel ou de ambos os cônjuges. Então, nessas 4 hipóteses, o que nós temos ali? Litisconsórcio necessário por disposição de lei. Litisconsórcio necessário por disposição de lei. Mas nós temos também, vou dar mais um exemplo, posso dar mais um exemplo? Aqui por disposição de lei, deixa eu botar aqui para vocês no código, para aparecer aí. Eu tenho o artigo 246, ó, parágrafo 3º. Olha o que diz o artigo 246. Pode deixar comigo aqui, Latino? Olha só, volta aqui comigo. Artigo 246. É mais um exemplo de litisconsórcio necessário por disposição de lei. Artigo 246, parágrafo 3º. Vou botar aqui, tá? 246, parágrafo 3º. Mais uma hipótese de litisconsórcio necessário por disposição de lei. Olha o que diz o 246. A citação será feita. Parágrafo 3º. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Então, se eu vou entrar com uma ação de uso capião, necessariamente os vizinhos confinantes ou confrontantes devem ser citados, que o código obriga, ó. Parágrafo 3º, ó, na ação de uso capião, os confinantes, grifa aí, serão necessariamente citados. Há uma elipse aqui. Os confinantes serão citados. Serão citados. É obrigatório. Se é obrigatório, eu vou ter o litisconsórcio necessário, ele é mais intenso, ele está previsto em lei, no artigo 73, parágrafo 1º, e no 246, parágrafo 3º. Agora, eu vou ter casos em que não vai estar previsto em lei, mas que necessariamente eu tenho lá que citar todas as partes. Vamos a um exemplo aqui interessante. Deixa eu pegar o quadro aqui. Vamos a um exemplo aqui. Você passou num concurso que tem 10 vagas. Agora eu estou dando o exemplo desse aqui, quando a eficácia da sentença depender da citação de tudo.
Você passou no concurso, tem 10 vagas. Você ficou na 10ª colocação. Então você ficou aqui na 10ª colocação. O camarada que ficou em 11º, o 11º colocado, ele entrou com mandado de segurança porque ele conseguiu anular 2 questões da prova e uma delas ele conseguiu reverter o gabarito. Alguns entendem que é mandado de segurança, outros entendem que é ação ordinária, mas não importa aqui. Ou ele entrou porque ele tinha um direito líquido e certo a ficar em 10º colocado e não você, porque ele tem lá a prova de provas e títulos e ele tem um título que você não tem. Então o direito dele é certo porque ele tem um título que você não tem. Entrou com mandado de segurança. E ao invés dele ir para 10º colocado, ele conseguiu, esse camarada aqui que estava em 11º, ir para 8º colocado. Então ele foi para 8º colocado através do mandado de segurança. Você que estava em 10º passa agora a ser o 11º colocado. E ele, o 8º colocado. A pergunta é, e o que tem que fazer com o camarada que estava em 8º colocado e com o 9º colocado? Tem que citar eles. O 8º e o 9º colocado eles terão que necessariamente ser citados. Por quê? Porque a eficácia da sentença vai depender da citação deles. Porque tem um tal de princípio de contraditório que eles têm o direito de se defender. Que vai prejudicar os outros. Como prejudicou você tem que ser citado também. Todos aqui vão ter que ser citados. O 8º, o 9º e o 10º. Isso se não precisar citar os 10, porque tem juiz que manda citar os 10 ali. Todos que estão dentro da zona de classificação, o juiz manda citar para eles se pronunciarem. Então veja, nesse caso, a eficácia da sentença aqui vai depender da citação de todos os outros. A lei manda isso? Não, a lei não manda. Mas ele é um litisconsórcio necessário? É litisconsórcio necessário. Então cuidado com a pegadinha de prova, que todo mundo acha que litisconsórcio necessário é somente aquele que tem previsão em lei. Não. Esse aqui, quando a eficácia da sentença depender da citação de todos, também é um litisconsórcio aí considerado litisconsórcio necessário, tá bom? Então dei 2 exemplos aí para vocês de litisconsórcio previsto em lei e um litisconsórcio em que a eficácia das sentenças dependerá da citação de todos. Vamos voltar na tela aí, Latino, com o nosso material aqui, para a gente ir pegando os pontos mais importantes. Eu coloquei uma dica de prova. Cuidado aí na tua prova. O litisconsórcio, anota aí no teu caderno uma observação. O litisconsórcio necessário é sempre passivo. Está aparecendo na tela, né, Latino? O litisconsórcio necessário é sempre passivo. Volta aqui comigo. Esse aqui, ó, litisconsórcio necessário, ele é sempre passivo. Ó, litisconsórcio passivo é esse aqui, ó, litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário, ele é sempre passivo, tá bom? Ele é sempre passivo. Por isso que o caput do artigo 73 não é litisconsórcio. Ali é para proporação, só precisa da anuência do cônjuge. Ali não é litisconsórcio. Que propaganda do Sejures, aqui eu estou com a garrafinha. Ih, tá sem o logo. Propaganda aqui do Sejures, ó. É água ou cerveja isso aqui, Latino? Eu acho que é água, o Latino falou que não bebe. Solta na tela, Latino, deixa aí na tela. Presta muita atenção nesse tópico aí do teu slide. Não existe litisconsórcio necessário ativo. Lembra disso para a tua prova. Vou repetir. Está aparecendo na tela. Não existe, se você imprimiu esse material, grifa com marca-texto do Rasta. Não existe litisconsórcio necessário ativo. Por ser esta uma figura que atenta contra a própria lógica do sistema processual civil brasileiro. Isto se diz porque o direito processual civil brasileiro está construído sobre 2 pilares de sustentação. O direito de acesso ao poder judiciário e a garantia da liberdade de demandar. Em outras palavras, a base do direito processual está construída sobre estas 2 ideias fundamentais. Ninguém é obrigado a demandar e é livre o acesso ao judiciário
aqueles que pretendem ajuizar demandas, pois a admissão de um litisconsórcio necessário ativo desequilibraria todo o sistema. É que se fosse admitida a existência de algum caso de litisconsórcio ativo necessário, sempre se poderia encontrar algum caso em que os litisconsórcios necessários quisessem demandar e o outro não quisesse. E neste caso, se teria de admitir uma das duas seguintes hipóteses. Ou seria possível obrigar alguém a demandar contra a sua vontade, o que contraria a garantia da liberdade de demandar, ou ficaria o outro impedido de demandar sozinho, o que contraria o direito de acesso ao poder judiciário. Pois a única forma de evitar isso é afirmar-se que o litisconsórcio ativo nunca será necessário, mas sempre facultativo. Volta aqui comigo, Latino. Olha que interessante essa reflexão. Foi tirada do livro do professor Alexandre Câmara. E ele fala, olha, litisconsórcio necessário é sempre passivo. Litisconsórcio necessário é sempre passivo. Se o litisconsórcio fosse necessário ativo, contraria a própria lógica do ordenamento jurídico processual civil brasileiro. Pois são dois pilares para se demonstrar o porquê do litisconsórcio necessário não poder ser ativo. Primeiro, ninguém é obrigado a demandar. A ação é um direito subjetivo. Segundo pilar é o acesso ao judiciário. O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Se houvesse a necessidade do litisconsórcio ser ativo e um desses não quisesse, o desembargador Câmara fala, olha, teríamos duas consequências. Ou teríamos que obrigar aquele que não quer a entrar no processo, ou aquele que quer seria impedido de entrar ao Poder Judiciário. Então, por isso, viu? Por isso é que não pode ter litisconsórcio necessário ativo, porque fere os pilares do processo civil. A demanda, a ação, ela é uma faculdade. Tanto é que na próxima aula, na aula 3, nós vamos estudar intervenção de terceiros. E um dos tópicos que nós vamos estudar dentro da intervenção de terceiros é a denunciação da lide, prevista no artigo 125 do Código de Processo Civil. E no novo Código de Processo Civil, já vai logo antecipando o estudo da próxima aula, no novo Código de Processo Civil, a denunciação da lide ela é facultativa. É lógico. Agora, no Código revogado, no Código de 1973, era obrigatório, era coisa de louco. Já muito criticado. Se a denunciação da lide, você vai aprender isso na aula 3, é uma antecipação de uma ação de regresso. Denunciação da lide é uma antecipação de uma ação regressiva. Eu não posso obrigar a parte a demandar na justiça. Por isso que o novo Código, o artigo 125, a denunciação ela é o quê? Facultativa. Litisconsórcio é muito cobrado em prova. Nós temos que ir para a prova para gabaritar a prova. Eu quero que você gabarite a prova. E vocês que fizeram aí os concursos do TJ de Santa Catarina, grande abraço, muita gente de Santa Catarina assistindo aqui às aulas. Vocês que fizeram aí o DPE, esses últimos concursos que nós tivemos, não fiquem chateados se erraram alguma questão ou outra, não. Vamos errar para nunca mais errar. Tem até uma frase muito comum, vou aprender com meus erros para nunca mais cometê-los. Se você errou, nunca mais vai errar. Litisconsórcio necessário só pode ser o quê? Passivo. Prova da SESP cobra muito isso. No litisconsórcio necessário, existe a possibilidade de ser ativo, passivo ou misto. Errado. Litisconsórcio necessário só pode ser passivo. Solta na tela, Latino, a continuidade aí do material. São duas causas que formam essa necessariedade. Está previsto lá no artigo 114. A existência de expressa determinação legal, que nós vimos ali no quadro, que é o chamado litisconsórcio necessário por disposição de lei, ou a natureza inscindível da relação jurídica substancial controvertida no processo, que é chamado de litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica. Volta aqui comigo no quadro.
Esse aqui, em que a eficácia da sentença depender da citação de todos, é chamado de litisconsórcio pela natureza da relação jurídica. Dependendo da natureza da relação jurídica, nós vamos ter aí um litisconsórcio necessário. Não por disposição de lei, mas sim pela natureza da relação jurídica. Então não vai escorregar na prova falando que todo litisconsórcio necessário é previsto em lei. Nem todo litisconsórcio necessário é previsto em lei. Alguns são previstos pela natureza da relação jurídica controvertida. Solta na tela, Latino. No litisconsórcio necessário por disposição de lei, está aparecendo aí na sua tela, o que torna necessário o litisconsórcio é a existência de uma expressa determinação legal, no sentido de que se forme o litisconsórcio. É que se tem, por exemplo, naquele caso que nós falamos, na ação de uso capião de imóvel, em que a lei exige expressamente a citação daquele em cujo nome esteja registrada a área da terra usucapienda, e também dos proprietários dos imóveis confinantes. É o que está previsto lá no artigo 246, parágrafo 3º, com a expressa ressalva do caso de ação de uso capião de imóvel, tem por objeto unidade autônoma de prédio e condomínio, né? Em condomínio não vai precisar, o litisconsórcio ele é de necessário. Não é necessário, se for no condomínio. Deixa na tela, Latino. Já no litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, pouco importa se há, e pode até mesmo haver, mas, como dito, isso será irrelevante, alguma disposição legal determinando a formação necessária do litisconsórcio. Nessa segunda hipótese, o que torna necessária a formação do litisconsórcio é a natureza inscindível da relação jurídica substancial deduzida no processo. É que existem processos em que se controverte acerca de uma relação jurídica que se caracteriza por conduzir as decisões judiciais que atingirão, inevitavelmente, a todos os seus sujeitos, não sendo possível cindir-se tal relação de modo que a decisão judicial alcance um sujeito e não outro. É o que se dá, por exemplo, quando o Ministério Público postula a anulação de um casamento. Evidentemente, não é possível anular-se o casamento para um ou para um dos cônjuges, sem que o outro também não fosse atingido. É necessária, então, a presença de ambos no processo. O mesmo se dá quando o imóvel tenha sido alugado a dois colocatários, tendo um deles, ainda que sem o consentimento do outro, cometido uma infração contratual. Nesse caso, proposta pelo locador uma ação de despejo, a sentença que decreta a desocupação do imóvel alcançará de forma inscindível ambos os locatários. Então é uma necessária, pois a presença de ambos no processo é imprescindível. Nesses dois casos, e em qualquer outros nos quais se verifique ser inscindível a relação jurídica, como eu dei exemplo do concurso público, será necessário o litisconsórcio. Nesse caso, e já adiantando o que virá à frente acerca de outro critério de classificação, haverá o litisconsórcio necessário e unitário. Volta aqui comigo rapidinho. Vimos aí um trecho do livro do professor Câmara. Eu acabei dando um exemplo diferente do livro dele, deu um exemplo no caso de concurso, mas ele pode ser necessário por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica. E aí, esse exemplo do Câmara já foi cobrado em prova, que é dos colocatários. Eu e o Latino, né, Latino? A gente aluga uma casa onde, Latino? Santa Catarina? Eu e o Latino, a gente aluga uma casa em Santa Catarina, na Guarda do Embaú. Locatário 1, Francisco. Locatário 2, Latino. Se o Latino comete uma infração, que ele gosta de guitarra, fica lá de tarde, comete uma infração no contrato, obrigatoriamente nós dois vamos ter que sair. Nós dois teremos que ser citados para a ação de despejo. Por quê? Porque temos uma natureza da relação jurídica controvertida ali em comum. Beleza? Tudo certo até aqui? Vamos ao próximo slide, solta na tela, Latino. Vamos estudar aí o próximo critério
de classificação já, mas antes eu coloquei aí uma questão importante, porque pode-se dizer respeito às chamadas condições da ação. Né? Quando nós temos esse litisconsórcio necessário, nós temos condições da ação. Se litisconsórcio é parte e condições da ação é interesse e legitimidade, nós temos por dizer respeito às condições da ação. Mas, especificamente, a legitimidade chamada de legitimidade ad causa. Incumbe, então, ao juiz verificar de ofício se estão ou não presentes no processo todos aqueles que devam figurar como litisconsórcios necessários. Ausente algum deles, o juiz determinará ao demandante que requeira a citação de todos os que ainda não integraram o processo dentro do prazo que assinalar. Volta aqui comigo na tela. Olha que interessante. Se o litisconsórcio é necessário, e nós já desenhamos o processo na primeira aula, mas nós vamos sempre que possível voltar a desenhá-lo. O processo começa com a petição inicial. Então nós temos aqui o processo iniciando com a petição inicial. Depois, o processo ele vai à distribuição. Depois da distribuição, o processo ele vai à chamada conclusão. Depois da conclusão, ele vai para o juízo de admissibilidade. Quando chegar aqui, nesse juízo de admissibilidade, se o juiz verifica que o litisconsórcio ele era um litisconsórcio necessário, vocês já viram que pode ser por força de lei ou pela natureza da relação jurídica. Vamos dar um exemplo aqui. Autor, latino, réu, X. Só que aqui seria um caso de litisconsórcio necessário. Por exemplo, uma ação envolvendo aí os colocatários, em que se teria aqui que citar X, Y e Z. Só que o latino só colocou o X. Y e Z não estão nesse processo aqui. Seria ali um fato de litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, mas só tem X ali. Mas o litisconsórcio é necessário. Se o litisconsórcio é necessário, o juiz, no juízo de admissibilidade, ele vai determinar ao autor, aí o juiz vai determinar ao autor para providenciar a citação de todos os outros. A citação dos outros litisconsórcios. Então vamos lá. Nesse juízo de admissibilidade aqui, ele verificando que o litisconsórcio é necessário, mas que o autor não colocou, o juízo vai ser negativo. Então ele vai ter que marcar ali um prazo razoável para que o autor possa providenciar, ele, autor, a citação de ambos os litisconsórcios. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou pegar o CPC, aqui, e agora eu estou colocando o CPC na tela. O latino vai soltar aí na tela. Vamos lá para o artigo 115 em diante. Olha só. Aqui, olha lá, o parágrafo único do artigo 115. Pode voltar comigo aqui, latino, o pessoal fica um pouco com saudade às vezes. Vem comigo aqui, comigo sem soltar na tela a lei, porque o pessoal está com o artigo em casa, latino. Eu que esqueci meu código hoje, latino até me deu uma bronca, estou botando aqui. Mas eu acho que fica legal, né, latino, também soltar o código aqui. Olha só o que eu quero chamar a atenção nesse momento. Nós estamos lá no juízo de admissibilidade negativa aqui. Eu quero chamar a atenção para o parágrafo único do artigo 115. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 115. Pega o teu código e vai grifando aí, vamos entender esse bicho. O professor está esmiuçando litisconsórcio, meu irmão. Pô, eu estou de saco cheio de litisconsórcio. Até no próximo bloco nós vamos falar de litisconsórcio. Fica calmo. Está caindo muito impróprio. Nós vamos fazer exercício, você vai ver. Artigo 115. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, e o necessário só pode ser passivo, ficou até redundante o quadro, o juiz determinará ao autor
que requeira a citação de todos que deveriam figurar como litisconsórcio, dentro do prazo que assinalar. Não tem prazo aqui, sob pena de extinção do processo. Foi até uma questão polêmica lá na prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que, na verdade, ele excluiu um litisconsórcio, nós já vamos ver isso, chamado litisconsórcio multitudinário, é quando o juiz exclui um litisconsórcio, e ali é uma natureza de decisão interlocutória. Mas aqui, o juiz vai aplicar o artigo 115, aqui ele vai aplicar o artigo 115, parágrafo único, e ele vai determinar a citação, ele vai pedir para o autor citar todos os outros litisconsórcios, porque aqui vai ter que citar quem? O Y e o Z. Aqui vai ter que citar Y e Z. Qual é a pegadinha de prova que tem no artigo 115, parágrafo único? Ele não tem prazo. O juiz é que vai marcar o prazo. Pode marcar 48 horas, 5 dias, 10. Nós já sabemos que quando a lei não dá prazo e o juiz não dá, 5 dias é o prazo. Isso aí, todo mundo aqui do top 10 já está cansado de saber. Agora, se o autor, vamos supor que o juiz deu lá 10 dias para o autor providenciar a citação de Y e a citação de Z, e o autor não consegue providenciar a citação de Y e de Z. O que o juiz vai fazer aqui agora? O juiz vai pegar aqui e ele vai dar uma sentença, sem mérito, que é a chamada sentença de extinção do processo. Ele vai dar uma sentença que é a chamada sentença sem resolução do mérito. Então ele vai dar uma sentença sem resolução do mérito, tá bom? Então cuidado com esse tópico aqui dentro do juízo de admissibilidade. E algumas bancas, como a FCC, a FGV, ela vai narrar uma historinha. Nós vamos fazer muitos exercícios aqui, simulados, dicas, WhatsApp, rádio CPC. Cara, é para gabaritar, Mas eu quero que você tome cuidado, porque o litisconsórcio ele é necessário sempre passivo. O litisconsórcio ele é necessário sempre aqui, ó, no polo passivo. Necessário é sempre passivo. Necessário, ele é sempre passivo. E aí o autor não colocou Y e Z. No juízo de admissibilidade, o juiz pode determinar a citação? Não. O juiz dá um despacho, ele vai dar um despacho aqui. O juiz vai dar um despacho aqui. Aqui vai ter um despacho. Aqui vai ter um despacho do juiz, intimando a parte autora, para a parte autora, no prazo X, porque fica a critério do juiz determinar o prazo, providenciar, ele, autor, a citação dos demais litisconsórcios. Sob pena de quê? É isso que eu quero te dar uma questão de prova aqui. Sob pena de extinção do processo. Aqui nós vamos ter o artigo 485 do CPC. Nós vamos ter a extinção do processo, sem resolução do mérito, tá bom? Então olha só o artigo 115, parágrafo único, você está entendendo ele aí. É lá no juízo de admissibilidade. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam figurar como litisconsórcio, dentro do prazo que assinar, sob pena, grifa aí, sob pena de extinção. Latino, quanto tempo aí? 50 já? Vamos para o próximo bloco? Nesse bloco vou ficando por aqui, litisconsórcio, para não ficar muito cansativo aí para você. No próximo bloco, litisconsórcio. Até a próxima.